eu vou fazer uma recapitulada, lembrando que esse assunto ele faz parte aí do iluminismo, né? As revoluções inglesas ocorreram graças aí, né, a esses novos conhecimentos implantados na sociedade pelos iluministas. Lembrando, né, que a Revolução Inglesa ela ocorre devido à insatisfação, ou melhor, à ascensão da burguesia, e aí os interesses dessa nova burguesia não eram mais atendidos, né, plenamente pelos reis. Então a burguesia aí tem o desejo, né, de com certeza maior e mais participação política, mesmo porque a burguesia desse período ela não estava aí na classe dos privilegiados, mas, né, mesmo assim, né, ainda assim, o que era desejo ali dos burgueses, que era acumular cada vez mais capital e ter o crescimento comercial, eles vinham aí alcançando, de certa maneira, né, esse desejo. Mas a gente sabe que quanto mais se desenvolve, quanto mais se cresce, mais se quer retorno, né? E isso aí não foi diferente com os burgueses, foi? Quem me chamou? Ah, tá, entendi falar Paula. Então vamos lá, para a gente poder encerrar? Fala, Miguel. Podia-se dizer que as famílias nobres, né? Porque tinha esse negócio de família, né? Clã, essas coisas assim. Isso. Eu posso dar um exemplo? Assim, Pode? vamos supor assim, ó. Tem família Ramos e tem família Vieira. Aí, Isso. beleza. Pegou meu sobrenome. Cada um domina um território. Cada um domina, né? Uma Por isso são região. famílias nobres, São Isso. famílias nobres. Aí, beleza. Tem o Duque de Ramos e tem o Duque Vieira. Esse território seria uma propriedade privada da nobreza ou ele automaticamente seria da realeza, ou seja, do rei? Da nobreza, assim, porque quem eles defendiam, ou melhor, defendiam não, né? Quem eles falavam que não deveria ter propriedade privada, que não deveria ter bens, né? Era aí o povo. Eles faziam de um tudo, né, para o povo não ter bens privados, não ter propriedade. E era até uma coisa muito difícil de se ter, tá? Então a nobreza, como o próprio nome diz, eram pessoas ricas, influentes, que tinham aí, né, um antepassado extremamente poderoso, extremamente rico, e se mantinha dessa forma, tá? Tanto é que os reis contavam muito com o apoio da nobreza. E quem estava na classe dos privilegiados eram os nobres, junto com a igreja que apoiava esse poder do rei, tá? Então vamos lá, para a gente poder... Professora, as pessoas que tinham clero, né? O que elas eram exatamente? Elas eram figuras religiosas? Isso, eram figuras religiosas. E os religiosos daquela época, como eu falei para vocês, eram os que dominavam o conhecimento. E a Igreja Católica era muito poderosa. Agora, é claro, nem todos que eram religiosos, que eram padres, né, tinham aí, como é que eu vou falar? Poder não, tá? Nós tínhamos aí os bispos que eram muito mais poderosos, nós tínhamos toda uma hierarquia dentro desse clero. Vamos lá? Posso? Então vamos lá, meus amores. A gente vai continuar com a apresentação do slide, tá? Para a gente poder fechar aqui o nosso assunto por hoje. Mas amanhã a gente vai fazer uma continuidade dele, eles vão vir com mais informações. Eu quero ver se eu consigo um mapa mental bacana, sabe? Mais esclarecedor para a gente. E hoje eu estou fazendo a introdução e a gente vai discutindo mais no decorrer aí das nossas aulas, tá bom? Então, eu vou fazer a apresentação do slide, onde nós paramos. Foi aqui, né, crianças? Aí, né? No caso, isso aqui que nós paramos são as medidas adotadas pela monarquia absolutista para continuar aí exercendo os plenos poderes no governo, no Estado, tá bom? Vamos lá? Prestando atenção aqui, meus amores, por favor. Não precisa copiar, não. Quando for para copiar, eu vou falar para vocês, tá? Por enquanto, nesse slide, a gente não para para copiar aquele primeiro mesmo. E esse slide eu separei para leitura e fazer a introdução, mas a informação dele vem muito concisa, muita informação. Então, se você for copiar, a gente vai copiar o livro,
né? Então não vai ter... Mas se você quiser, você pode. Se você quiser, você pode. Pode copiar se você desejar, tá? Mas aí eu vou preparar um outro para quem achar melhor, tá? Com as informações mais concisas, até mesmo mais claras, para poder auxiliar vocês ainda melhor, tá bom? Então vamos lá. A igreja anglicana, controlada pelo Estado, também participava do jogo de interesses, mantinha nas cerimônias a forma ritual católica, liturgia, hierarquia e sacerdotal, mas destacava o conteúdo calvinista. Como eu falei para vocês, o anglicanismo fazia aí a associação, ou melhor, associação não, né? Nós tínhamos o representante de Estado tendo o mesmo representante religioso. Então, o anglicanismo, nós tínhamos o rei também comandando a religião. Era essa a defesa do anglicanismo, essa associação, essa união entre Estado e religião, tá? A Igreja Católica, ela influenciava o rei, ela reforçava o poder do rei, mas não era uma coisa só, não era uma coisa única. No anglicanismo, era uma coisa única. A ética calvinista era mais adequada aos valores burgueses, uma vez que estimulava o trabalho, a eficiência, a poupança e a acumulação de riquezas. Lembrando que o catolicismo não fazia defesa, tá, da questão da acumulação de riquezas individuais. Era tudo muito voltado ao coletivo. Tá? Por quê? Porque voltado ao coletivo, quem tinha mais força, quem tinha mais poder, quem tinha mais dinheiro, era a religião e o Estado. A dinastia Tudor chega ao fim com a morte da Elizabeth I, que teve complicações respiratórias, sem descendentes diretos, sem filhos, toma o trono, né? O trono fica sobre a responsabilidade do seu primo Jaime, que era rei da Escócia. Se tornou soberano dos dois países com o título de Jaime I, dando início aí a uma nova dinastia, a dinastia dos Stuart, tá? Então, com a morte da Elizabeth I, como ela não tinha deixado, como ela não tinha herdeiros, quem assume foi o seu primo aí, né, o parente mais próximo, o rei da Escócia, o Jaime I. Amor, você vai copiar agora ou eu posso passar? Hein, gato? Você vai copiar agora ou eu posso passar? Ah, não, pensei que você fosse. Professora? Oi, amor. Eu queria fazer uma pergunta. Se acontecesse alguma coisa com os reis, eles chamariam o Papa, o médico ou um bruxo, entre aspas. Obviamente a gente sabe que não é um bruxo, não é? Senhor, eu creio que chamaria um médico, né? Sim, mas é porque eles meio que não acreditavam, não é? Não, olha só. Isaac perguntou. Eu sei, eu estava falando por quê? Por conta do que ele falou. Né? Então, Isaac, ele está achando tão importante, né? Como é bom copiar bastante coisa, né? Achei que ele quisesse. Aí eu dar esse tempinho para ele. Mas os outros não precisam, não. Os outros eu vou montar uma outra coisa. Então, Isaac perguntou aqui se quando acontecia alguma coisa com o rei, estivesse doente, algo do tipo, quem esse rei chamaria? Né? Um bruxo, um papa ou um médico? Então, é como eu falei para vocês, creio eu que se chamaria um médico, tá? O papa, né, o clero, ele dava força aí, ele reforçava o poder do rei, mas os reis utilizavam essa força, né, esse reforço do clero, não para se salvar, tá, das doenças, mas para se salvar e se livrar do julgamento dos indivíduos. Eles queriam o quê? Manter o seu poder. E segundo Maquiavel, que vocês já viram isso no 7º ano, né? O rei deveria ser capaz de tudo para poder se manter no poder. Fala, amor. Fala. Tipo assim, só complementando o que o Isaac falou, de negócio de bruxo, ou um padre ou um médico, tipo assim, e se a pessoa tiver numa convulsão e outra pessoa estivesse pensando que ele estava endemoniado, ele ia chamar o padre? Então, gente, isso tudo depende de cada pessoa, assim como hoje. Tá? Claro que naquele período
as questões eram muito mais voltadas, eram muito mais ligadas à questão de religião, né? Religião, bruxaria, salvação eterna, tá? Então, assim, vai depender muito de quem estava tendo o ataque e de quem estava socorrendo, assim como hoje acontece, né? Hoje tem gente que, ao invés de chamar um médico, chama um pastor, chama um padre, tá? Então, vamos lá. Ô, professora, Oi. uma mulher, ela podia ser clero? Ela podia fazer parte da igreja? Fazia, assim, como hoje, né? Nós temos as freiras. Ela podia ser papa? Não, aí não. Nem padre. Nem hoje pode, né? Ou Nem pode? hoje pode. Isso aí, nem hoje pode. Tá? O padre também não pode se casar, né? Também não. Isso é desde sempre, tá? Então vamos lá, meus amores. Os tudors, né? E a conciliação entre as classes. Vantagem e benefício naquele período de dinastia, tá? A aristocracia, estabilidade política e social e mantinha os cargos públicos. Nobreza, refez suas posses com saques no Novo Mundo. Quem era esse Novo Mundo? Né? Que Novo Mundo era esse? Eram as colônias inglesas, principalmente as 13 colônias, né, que hoje conhecemos como os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram intitulados como o Novo Mundo. A alta burguesia recebeu monopólios comerciais, controlava o comércio. E os artesãos e os camponeses, privilégios corporativos, se associaram de forma corporativa, coletiva, para poder ter algo mais. Professora? Oi? Uma pergunta que veio na cabeça, não é sobre essa questão, não, mas um assunto também. É que você tinha falado que algumas colônias, não é, da Inglaterra, algumas colônias que ainda colônia não, países independentes, mas alguns países herdaram os guardas reais, não é da Inglaterra. E às vezes eles têm tipo essa troca de marcha igual da Inglaterra. Não é super legal como da Inglaterra, mas tem. Por que os Estados Unidos não herdou isso? Não foi a opção dos Estados Unidos, né? E lembrando que os Estados Unidos, eles foram aí tomados, iniciados sua colonização, né, sua forma de visão de mundo através dos puritanos, né? Então, assim, há todo um outro costume, há todo um outro regimento, tá? Então, vamos lá, meus amores. Formação do parlamento. Como é que o parlamento era formado nesse período? Meninas? Quem fazia parte? Inútil. O parlamento é o Congresso, são os parlamentares, tá? Meio que inútil para o povo, porque o que adiantou? Um parlamento formado por nobreza, o que vai adiantar? Pois é. Pois é, né? E aqui a gente vai ver que teve os parlamentos também formados por burgueses, tá? Que não eram nobres. Só que aquilo, vocês vão ver isso, vou até comentar daqui na outra turma também. Acaba que a gente fica, né? Eles ficaram também rodando em círculo, tá? Igual foi quando vocês vão ver o Oliver Cromwell. E ele era aí um líder parlamentar, um líder do parlamento. Ele conseguiu assumir o governo inglês. Então, inclusive, ele implantou um novo regime que foi o republicano, mas ele agiu com autoritarismo, assim como os monarcas absolutistas. Ah, nós já vamos ver isso aqui para frente. Então, vamos lá. Ô, professora, oi, esse amor. parlamento tá parecendo aqui o do Brasil. Tá. As pessoas falam assim, não, a Câmara é feita para apoiar o pobre. Aí vai lá. O cara tem dinheiro na Suíça, na França, até no fim do mundo, o cara tem dinheiro. Então, mas aí a gente tem um agravante. Estão falando que o parlamento inglês está parecendo até o parlamento brasileiro, né? A pessoa está lá para defender certa classe social e acaba não acontecendo a defesa. Só que hoje, gente, a gente tem um agravante, né? Hoje nós escolhemos os parlamentares. Olha só que agravante. Por isso que é tão importante o voto consciente. Né? Por isso que é tão importante a gente pesquisar sobre a vida do indivíduo que nós estamos votando. Hoje, nós temos a plena democracia. Nós escolhemos os parlamentares, nós escolhemos o nosso governante. É por isso que a gente tem que pensar, e graças a esse, a gente tem que contar sempre com o futuro, né? Pensando em vocês, e vocês irão fazer escolhas mais acertadas, né? Mais conscientes. Mas vamos lá, meus amores, a gente não vai conseguir fechar esse negócio, hein? Pelo amor de Deus. Professor, fala, amor. Eu queria fazer uma coisa que eu acho que tem tudo a ver.
aqui no Brasil, as pessoas não voltam sabendo o que a pessoa vai fazer ou não, por como foi do nosso presidente agora. Ele deixou bem claro que ele queria botar fogo no Brasil. Desculpa se você votou nele, mas ele deixou bem claro isso. E ele falou coisas que estão na nossa história e pessoas que têm ao menos o ensino básico sabem que isso foi saber, errado. né? Sim, e aí daí percebe que antes de 1900, antes de 2000, desculpa, ninguém praticamente tinha uma educação avançada assim para saber desses detalhes hoje em dia, não é? Porque as pessoas votaram achando que seria algo bom e hoje estão se dando mal. Isaac, você falou maravilhosamente bem, né? Sobre, em criança, o Isaac está falando sobre a questão da gente ter essa preocupação de procurar escutar de fato as promessas, fazer pesquisa em cima, procurar saber, né, o que aconteceu. Olha aí, Isaac falou uma fala aí importante. Promessa não vale nada. A questão da importância da história, né? Por que a história é importante? Exatamente o que Isaac disse. É importante porque hoje todos nós temos conhecimentos de vários fatos históricos. Quem tem um mínimo de estudo, um mínimo de conhecimento, né, tem como aí votar com consciência, basta a gente querer. Eu não posso me estender mais, Isaac, inclusive aqui, falar a respeito, porque fica muito chato de dar posicionamento político, né? Eu, por exemplo, não gosto, é igual dar posicionamento religioso, né? É muito... Sim. Né? Verdade é essa, cada um tem o seu, a gente tem que respeitar. Então, assim, tem coisas que não dá para ser tratadas numa sala de aula, no meio de uma aula, é inconveniente. Mas, assim, eu concordo plenamente com o que você falou, né? Hoje, nós temos muita facilidade, de entender e compreender o que é dito pelos políticos. E a gente também hoje tem muita facilidade em pesquisar, em correr atrás, e saber e ter consciência de tudo que está acontecendo. Isso graças ao quê? Ao estudo da história. Em pensar mais à frente não, né? Vocês estão no 8º, ano que vem, nono ano, vocês vão estudar um período que eu gosto muito de falar, que é o período, né, do regime militar. Que, inclusive, foi suspenso o estudo da história. Também gosto. Da ditadura militar. A gente não podia fazer isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Eu, por exemplo, professora Paula, eu não estudei história. Vocês acreditam? Não. Então, sabe o que eu estudei? Eu estudei estudos sociais e moral e cívica. Olha que bonito. Por quê? Naquele governo, eu estou adiantando uma coisa nem para eu falar, né, agora nesse momento, Você mas enfim. Um ano. Oi? É sim, professora. Que isso? Militar, caraca. Mas escuta. Deixa ela falar. Eu era pequena. Vocês param de ser linguarudos. Olha lá, hein? Eu era pequenininha, tá? Mas foi um período que a gente não podia falar exatamente sobre isso aqui, ó. Revolução Inglesa, Revolução Francesa, nada disso podia ser discutido em sala de aula. Tá? Nada disso podia ser falado na luz do dia. Nada disso podia se reunir amigos e discutir. Para vocês poderem... Isso tudo eu falei por quê? Por conta de vocês terem a consciência de como é importante o estudo da história. De como é importante eu entender que a Revolução Inglesa aconteceu, né, graças ao quê? A um grupo social que até então, né, era um grupo de desprivilegiados, de pessoas que não eram escutadas, que não eram atendidas, mas que tinham poder político. Olha só, os burgueses, eles estavam ali classificados lá na base da sociedade, mas quem mantinha a economia do Estado era a burguesia. Por que eram os burgueses? Porque os burgueses são quem? São os comerciantes. Esses são os burgueses. Eles não têm o título de nobreza, mas eles têm o poder aquisitivo através do comércio. Então, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, ocorre por conta de quem? Dessa classe social desprivilegiada e que não era escutada. Então, olha só, gente, como é que isso é importante? A gente acha chato, né? É monótono, que é uma coisa que a gente não vivenciou, mas, por incrível que pareça, é uma coisa que nós estamos vivenciando. De certa maneira, sim, tá? E graças a esse poder que nós temos de discussão, de estar aqui debatendo, graças a isso tudo aqui que aconteceu, que ocorreu, tá? Então, vamos lá? O parlamento...
Fala, amor. É impressionante ver como tudo se conecta. Como tudo se conecta, isso aí. Como está tudo entrelaçado, tá? Então, olha só, o parlamento no século XIII era formado somente por nobre e o pessoal da igreja, pelo clero. A nobreza e o clero é que tinham aí, né, o controle do parlamento. Então, até então, meus amores, estava tudo maravilhoso, né? Pô, o parlamento é que auxiliava o rei. O rei tinha plenos poderes. Era apoiado pelos nobres e pelo clero, que faziam parte do parlamento. Peraí, então tá tudo bacana. Até o século XIV, até o século XVII, que aí as coisas começaram a piorar, veio o quê? A ascensão dos burgueses. Aqui está falando, ó, nobreza, clero, grupos econômicos em ascensão. A burguesia. A burguesia era o grupo econômico em ascensão. A burguesia que vinha crescendo economicamente e vinha injetando dinheiro no Estado e queria também ter voz. E aí começou a perturbação, né, na vida dos reis, na vida dos monarcas. Porque a burguesia queria o quê? Ter participação ativa, tá? Ter controle do poder também ser privilegiada. E começou aí a atrapalhar os reis, tá? Então vamos lá. Professora, aqui, ó, o tempo já está passando. Fala, amor. alguns burgueses poderiam ser mais ricos do que o clero e a nobreza? Podia, tinha casos que sim, né? Agora, a grande questão é, Isaac perguntou se tinham burgueses mais ricos que alguns determinados nobres. Sim, tinha um nobre que era falido, mas tinha aí um sobrenome, tinha o título de nobreza, tá? Então, ele estava ali protegido pelo rei. Ele estava na classe dos privilegiados, mesmo sendo pobre de marredeci, né? Vamos dizer assim. Vivia sobre a ostentação e a aparência, né? E quem sustentava esses privilégios era quem? A burguesia, o terceiro estado. E somente a burguesia, somente o povo é que pagava impostos nesse período. Nós vimos isso lá no Antigo Regime, tá? Continuava aqui a mesma coisa, tá, gente? Bem, chegou um determinado período aí, determinado momento da Inglaterra, que a burguesia estava em ascensão, nós tivemos aí não só a Câmara dos Lordes, né, os parlamentares da nobreza, mas também surgiu a Câmara dos Comuns, que eram os grandes proprietários de terra. Então, ó, eleitos por todas as classes, sendo que o voto dependia das propriedades e não da nobreza. Então, os parlamentares da Câmara dos Comuns eram aí escolhidos. Claro que quem realizava esse voto, né, para esse grupo de pessoas eram quem também tinha o poder aquisitivo, mas nós já tínhamos aqui, nesse momento, na realidade da Inglaterra, um grupo diferente, sem ser somente os nobres no parlamento. Então, vamos lá, meus amores. Jaime I, né, que toma aí o lugar de Elizabeth I. Então, ó, o Jaime I dá início à dinastia... Oi, meu amor? Foi ele. Não. Elizabeth II é quase que uma coisa contemporânea, tá? Mais para frente. Depois de 1000 anos. Que é como eu falei para vocês, gente, a gente faz muito essa confusão, né? Por ter o nome, a gente acha que é um descendente. Nem sempre é isso que acontece, né? O nome vem muito também por homenagear. Como a Elizabeth II foi herdeira aí do trono do seu pai, então ela assumiu aí o nome, né, de Elizabeth II, homenageando a Elizabeth I, que foi aí quase que o mesmo caso do dela. Fala, meu amor. O engraçado é que, tipo assim, isso tudo se passa em 1500, 1000 e pouco. 600, aí agora em 1900 e pouco veio Elizabeth II. Aí tem gente que pensa, pô, veio lá de 1500. Vivi lá de 1500. Não é, né? Ela não veio de lá de 1500 e pouco, né? Não é uma Matusalém, né, gente? É uma múmia emboçada, Professora, não é? Fala, amor. Por mais que não ligue muito sobre a Segunda Guerra Mundial, Elizabeth teve participação na Segunda Guerra Mundial ou foi mais o pai dela? Porque ela entrou no cargo lá para 1940, alguma coisa, não é? É bem quando estava ocorrendo, né? Aí depois, Isaac, eu vou até ficar te devendo essa. E tem coisas assim na história
que a gente tem que fazer um estudo paralelo, entendeu? Mais específico sobre cada assunto. Então, assim, nem tudo, infelizmente, cabe na minha cachola. Né? Eu queria muito que desse. Desculpa. Eu queria muito que desse, mas nem tudo a gente consegue lembrar, assim, com detalhes. Então, a gente acaba tendo que fazer uma pesquisa extra, tá bom? Mas a gente, quando chegar lá, a gente vai se infiltrar nesses arranjos históricos aí, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Jaime I. Obrigado. Jaime I assume o governo inglês. Ele defende aí o anglicanismo, que é essa associação, esse comando de religião com o Estado. Ele tem o apoio dos senhores feudais, que, por incrível que pareça, né, ainda é utilizado esse nome para os grandes proprietários de terra. A igreja anglicana também o apoia e a alta burguesia. O parlamento, por sua vez, está aí, tá? Não está fechado, está aí bonitinho, funcionando maravilhosamente bem, até então. E tem o apoio da pequena e média burguesia, do gentry, que é a nobreza mercantil, né? A nobreza aí do comércio. E nós temos os puritanos, os calvinistas ingleses, que também aí era uma religião que apoiava, que dava aí o apoio não ao rei, mas sim ao parlamento. O rei Jaime I aqui, ele já tem um certo probleminha, tá? Vocês viram aqui que ele tem apoio de certos grupos e o parlamento tem apoio de outros grupos. Nós já temos aí um certo impasse entre rei e parlamento, tá? Bem, o parlamento? Não entendi? O rei podia fechar o parlamento? Então, até então, o rei aqui podia fechar o parlamento, tá? O rei... o parlamento. Pois é, o parlamento aqui, ele influenciava algumas coisas, mas os poderes, os plenos poderes, vamos dizer dessa forma, era do rei, tá? O parlamento se unia, tentava vetar, era como se fosse uma oposição, tá? Vamos dizer assim, quem não apoiava. Mas o rei tinha um controle. Então, vamos lá. Jaime I tentou restabelecer o absolutismo e ampliar a influência do catolicismo na sociedade inglesa. Houve aí perseguições a católicos e puritanos, houve o aumento de impostos e houve a dissolução do parlamento quando Jaime I se sentiu ameaçado. Vamos lá que tem continuação. O Jaime I foi derrubado. Quem assumiu o seu governo foi o Carlos I. Sendo que, tá, o Carlos I sofreu também ataques do parlamento. O parlamento, inclusive, tentou restringir o poder do Carlos I. Carlos I, para tentar, meninas, né, implantar... Oi, para aí, fala? De quem? Não entendi. Ele é filho de quem? Ele vem aí também do antecessor Jaime. Depois eu vou pegar aqui, até a minha anotação que eu tenho dele, para falar de você especificamente, tá? Mas espera aí que daqui a pouco eu chego nessa partezinha. Então, porque havia, que eu falei para vocês, sempre uma divergência, muitas das vezes, entre eles também. Então, essa questão do nome, no caso aqui do Carlos, o nome dele era Carlos mesmo, e ele se intitulou como o primeiro. E aí, outros depois dele, se quiser homenageá-lo, ou se tiver descendência, é que vai dar continuidade a esse nome, tá? Mas o Jaime, ele vai ter o Jaime II. O Carlos vai ter o Carlos II, tá? Mas aqui, eles são o primeiro aí, dando o início à sua hierarquia, ao seu nome. Também pouquinho, porque o antigo regime, ele é aí do ano passado e veio, né, uma continuação desse ano, tá? Então, vamos lá, gente. O Carlos I sofre também ataques do parlamento, tá? Ele também vem sofrendo aí divergência dentro do seu governo. Só que o Carlos faz o seguinte, ele, assim como o Jaime, ele fecha o parlamento e fica aí uma década, né, 10 anos, sem permitir, né, que o parlamento volte
a interferir no seu governo. Lembrando, os reis, nesse momento, eles não seguem uma constituição. Eles seguem as suas próprias leis, né? Eles seguem as suas próprias regras, o que eles escreveram, o que eles determinaram. Então, era muito difícil o parlamento conseguir aí derrubar esse poder monárquico. Só que o parlamento inglês vai conseguir, tá? O parlamento inglês, ele vai organizar aí um golpe em cima, tá, de um desses reis que nós iremos ver. Fala, amor. Professora, aqui no Brasil não teve parlamento na era dos reis, não é? Já foi logo de rei para democracia, não é? Não teve parlamento. Não, nós tínhamos, por exemplo, Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom Pedro II, também tinha os parlamentares para auxiliar, tá? Tinham? Tinham. Coisa legal. Mas é, criança, aquele mesmo esquema, né? O parlamento, ele só era aceito, isso aí, o absolutismo. O parlamento, ele só era aceito como auxílio. A partir do momento que esse parlamento botava alguma coisa contra aí ao desejo do rei, tá? O rei já dava o jeito dele. Fala, meu amor. O rei podia tirar os títulos de nobre do parlamento? Tipo, deixar todo mundo na pobreza? Ai, tirar o título de nobre, não. Mas o rei, né? Nós tivemos casos assim também no Brasil, o rei conseguia vender título de nobreza. Isso daí é normal. Mas ele vendia. Vamos supor assim, beleza, ele fecha o parlamento, ele fale todos os nobres, tira o dinheiro deles tudo, pega as terras, faz então, tudo. O título de nobre dele vai ser mera... Então, mas é porque o título de nobre não é a questão, quando a gente fala título de nobreza, não era só a questão de um papel, mas é a questão de sobrenome, né? É uma coisa de descendente. Então, assim, é uma coisa mais complicada, né? Ele conseguia vetar o parlamento, ele proibia o parlamento de influenciar suas decisões, de interferir no seu governo. Agora, retirar título de nobreza, mesmo que ele conseguisse, tem a questão familiar. Nós tínhamos nobres aí extremamente poderosos e ricos. Bom? Então, vamos lá, meus amores. Em 1640, o rei Carlos I, ele tenta aí, né? Ele tenta não. Ele se vê obrigado a recorrer ao parlamento. Ele convoca o parlamento novamente. Por quê? Porque ele precisava arrecadar fundos e forças na luta contra os escoceses, tá? Então, né, após daí, esse não é apoio, né? Porque o parlamento também começou a restringir. Tenta aí salvar o rei, né? Por conta do governo inglês, mas o parlamento tenta novamente acabar com o reinado de Carlos I. Né? O parlamento tem como tentativa derrubar o absolutismo, já que os parlamentares, se sentem prejudicados, porque, afinal de contas, eles não conseguem interferir diretamente no poder dos reis. Os reis, até então, como vocês estão vendo aqui, eles implantam o tempo todo o absolutismo, e qualquer movimento contrário ao que eles desejam, eles tratam logo de fechar o parlamento. Ai, Jesus, não é só gritaria. Professora. Fala, amor. E eles ficaram... Uma coisa, você... Oi? Não entendi. Professora, você falou sobre a guerra entre Escócia, mas o rei ou a rainha não era governante da ilha inteira? Aquele lá atrás, aquele primeiro, Jaime I, lembra? Ele já foi derrubado. Agora está o Carlos I aqui no poder. Então mas ele já não é uma outra situação. Porque era rei da Escócia também, já não está mais. Então, o que acaba acontecendo, gente? Os escoceses, a Escócia, quer também, de certa forma, porque a Inglaterra, como eu falei para vocês, lá desde a Elizabeth I, ela vem muito forte. Então, tanto a Escócia, quanto a França, quanto outros estados, querem derrubar essa força da Inglaterra. Porque qual é a intenção dos grandes estados? É se tornar a grande potência, tá? Foi aí? Professora, mas com a Escócia não aconteceria a mesma coisa que quando o rei de Portugal faleceu e Dom Pedro I não assumiu o trono,
não aconteceria a mesma coisa que quando o primo do pai, né, de Dom João, né, o rei de Portugal, né, o rei da Espanha, assumiu o trono de Portugal. Portugal foi anexada. Por que isso não aconteceria a mesma coisa com a Escócia? Então, porque... o que acontece? Existiu em alguns governos, onde houve, até no Brasil também aconteceu isso, o golpe de Estado. Quando você retira aquele governante e implanta o outro. Até na monarquia isso também foi possível acontecer. Toma-se o poder daquele rei, não dando aí sequência à questão da monarquia hereditária. Professora, não é isso não, professor. Ó, então o quê? Não entendi. Olha só. O rei Dom João de Portugal, acho que era Dom João VI, acho que foi ele. Esse último rei de Portugal, ele morreu. E Dom Pedro I estava comandando o Brasil. E chamaram ele para assumir o trono de Portugal. Então, Dom João VI faleceu, que era o pai dele. E aí o certo seria ele, Dom Pedro I, assumir. E aí... Vocês não viram isso aí, vocês vão ver isso ainda. Qual foi a atitude de Dom Pedro? A gente já viu. Aí o que aconteceu? Ele não quis, ficou aqui no trono do Brasil. Aí o primo mais próximo, né, primo distante de Dom João VI, era o rei da Espanha. E juntou a Espanha com Portugal. E formou o então, isso aí que você está falando não foi esse momento de Dom Pedro, tá? Quando houve a união entre Espanha e Portugal, a União Ibérica, foi um outro fato. Não foi com Dom Pedro, mas a gente vai chegar lá e vou te explicar. Quando Dom João VI morreu e era para Dom Pedro assumir, ele mandou só a filha mais velha, aí o irmão dele, Dom Miguel, que assumiu o trono. Você está embolando aí um pouco as informações. Mas a gente vai chegar lá, tá? Você embolou aí os acontecimentos. A gente vai ver isso aí esse ano de novo. Meus amores, eu sinto informar que acabou. E para piorar a situação, eu vou ter que fazer a chamada correndo. Aí a gente vai continuar. Eu quero mais aula de história. Aí vai continuar. A gente vai continuar esse babado, né? Essa briga. Que é quase uma briga. O professor achou que estava tendo briga na sala. A gente vai continuar esse babado amanhã. Mas escuta, deixa eu fazer a chamada aqui correndo, que já começou a chamar aqui no microfone. Peraí, meus amores. Deixa eu tirar.